Olá, como vai? Sábado, Shabbat Shalom, como é bom mais uma vez estarmos juntos para compartilhar a palavra de Deus. Se existe uma coisa que nós precisamos ter na vida, e especialmente os motociclistas, não é? Agora me dirijo aos motociclistas, é o tal do equilíbrio, né? Meu pai sempre me ensinou a ser um homem equilibrado. Quando deixei agora o meu trabalho, depois de 17 anos na Assembleia Legislativa do Paraná, já tinha trabalhado 20 anos numa empresa top de mercado, né? Aprendi lá com os administradores, com os diretores, presidentes e gerentes e tudo mais. Lá aprendi muito sobre o que é equilíbrio, o que é termos equilíbrio. Nós nos equilibrarmos numa sociedade em que há muitas vozes, em que há muitas seduções, em que há muitas provocações, insultos, conflitos no dia a dia, não é? Temos embates. Então você manter o equilíbrio é algo extraordinário. Tem um pensamento que diz assim, quando a emoção fala mais alto que a razão, você perde a questão, isto é perder o equilíbrio. O motociclista pode perder tudo, menos o equilíbrio, e ele pode fazer de tudo o que ele quiser. Ele pode andar em alta velocidade, o que não é recomendável, pode andar em baixa velocidade, média velocidade, ele pode andar em baixa marcha, bater marcha para cima ou bater marcha para baixo, ele pode carregar garupa, ele pode fazer qualquer coisa, até ficar em pé em cima da moto, mas tudo que ele não pode perder é o equilíbrio, até parado, porque você derruba, você cai, você se machuca, você pode perder a vida, o risco é enorme. Então tudo que você precisa de uma motocicleta é você ter equilíbrio. Para ter equilíbrio você precisa ter técnica, você precisa ter cuidado, prudência, saber respeitar os princípios da lei da física, que é muito importante, né? A lei da gravidade, né? A lei do centro da gravidade. Você tem sempre que manter a gravidade, o contraponto da moto na curva, fazer o pêndulo. Então uma série de coisas, de elementos e manobras que você deve fazer para que você não caia. E Jesus, ele foi o homem mais equilibrado da face da terra, e ele não tinha motocicleta. A força motriz dos homens naquela época eram as suas pernas e os animais, que eram a força motriz, né? Os seus braços. Jesus foi o homem mais equilibrado do mundo. Do capítulo 6 de São João, o verso 38 diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus aqui foi ao ponto. Jesus sabia exatamente qual era o divisor de águas daquilo que ele podia fazer como homem, como pessoa, e daquilo que ele poderia fazer como filho de Deus. E ele veio como homem, e como homem ele foi o homem mais equilibrado da face da terra. E então ele já disse, no começo do seu ministério, Jesus já disse assim: olha, que eu quero que saibam, eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E isto, amigo, amiga, exige da pessoa, exigiu de Jesus um ponto de equilíbrio extraordinário para ele poder saber o momento em que ele podia falar e o momento que ele não podia falar, o momento que ele podia estar e o momento que ele não podia estar. E eu quero ler para você um texto curto do livro Obreiros Evangélicos, página 317. Peço licença para ler este texto da escritora norte-americana evangélica Ellen White, que diz assim: o Salvador nunca foi a extremo, nunca perdeu o domínio ou o equilíbrio de si mesmo, nunca violou as leis do bom gosto, sabia quando devia falar e quando devia guardar e quando devia guardar silêncio. Estava sempre na posse de si mesmo. Era senhor de si mesmo. Nunca errou no ajuizar os homens ou a verdade. Nunca errou.
Já desde pequeno ele foi levado a aprender o serviço de marceneiro, e lá ele precisava ter equilíbrio. Ele era um jovem, trabalhar na marcenaria com o pai, com ferramentas perigosas, obedecendo ao pai, embora ele soubesse já desde pequeno, de tenra idade, que ele era o filho de Deus, mas ele soube ser filho do homem aqui também, como ele é conhecido. E depois ele cresceu, desenvolveu o seu ministério, e durante o seu ministério de 3 anos e meio, Cristo foi desafiado em todos os aspectos, inclusive por Satanás, pelo diabo, que o levou ao deserto da tentação para ser tentado, e lá ele foi tentado de forma cruel, de forma intensa. Ali, e Jesus resistiu, manteve o seu equilíbrio do começo ao fim. Quando ele esteve diante das autoridades, ele soube manter o seu equilíbrio, ele soube o que dizer e soube o que não dizer, soube ficar em silêncio e soube resistir à dor e aos açoitos, ao ultraje, até que teve que carregar a cruz, o pesado instrumento de sua morte, e depois então Jesus foi crucificado e ele manteve até o final o seu equilíbrio, para demonstrar a você e a mim que ele era capaz, que é possível pelo amor, pela justiça, pela paciência, pela dependência do Pai, de Deus, é possível sim ser equilibrado, é possível sim obedecer à lei do Senhor, porque a lei do Senhor é perfeita, Salmo 19, 7. Então aí você motorista, você motociclista, você piloto, e na vida cristã, amigo, amiga, não é diferente. Jesus disse assim: eu vim para fazer não a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Você já perdeu a razão? Você já perdeu o equilíbrio? A emoção já falou mais forte do que a razão e você acabou perdendo a questão? Pois então espelhe-se, amigo, amiga, na vida do nosso amado Mestre Jesus Cristo, o homem mais equilibrado da face da terra. Ele soube como ninguém ser pressionado, ser amassado, ser achincalhado, ser provocado, ser humilhado, ultrajado, mas ele soube resistir e resistir os embates e foi vitorioso até a morte e morte de cruz. Por você e por mim. Ele fez isso olhando para você. Ele fez tudo isso olhando para mim. Ele sabia que se ele cometesse um deslize, se ele cometesse uma falha, um fracasso, um desequilíbrio, um gesto extremo, uma palavra extremada, nós perderíamos a salvação. Ele nos perderia, porque Satanás teria vencido e teria acusado Deus e acusado a Jesus e o Espírito Santo, que é impossível obedecer a Deus. Mas ficou provado para este planeta, para todos os homens de todas as gerações, e provado no universo inteiro, de que é possível, sim, como o homem Jesus obedeceu, foi vítima, foi condenado à morte de cruz, cruelmente, e lá ele deu a sua vida obedecendo, fazendo a vontade do Pai do começo ao fim. Pare para pensar nisso. Não quer você aprender a se equilibrar com Jesus? Não adianta você ser um perito, você ser um mágico, um equilibrista em cima de uma moto, sabe fazer grau, sabe fazer curva, né, de 35 graus, de 20 graus, encostando os joelhos, os cotovelos no chão e fazendo manobras extremas. Não adianta nada se você não tiver equilíbrio na vida, não aprender a ter equilíbrio e dominar a sua vontade e o seu ser, como Jesus nos ensinou. E é só com Ele no coração, na nossa vida, que nós poderemos ter o equilíbrio. Coloque Jesus na sua vida, na sua garupa, e Ele vai ensinar você a se equilibrar, a ser sereno, obediente, a esperar no Senhor e a fazer a vontade do Pai. Que tal? Vamos orar neste sábado? Senhor meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos abençoe e guarde, que o Senhor nos ensine as noções, os princípios de equilíbrio da vida, para enfrentarmos os grandes desafios, as grandes provocações, as grandes seduções e nos mantermos fiéis e obedientes às suas leis, por amor ao Senhor e agradecido, com o coração cheio de gratidão
pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós. Assim entregamos a nossa vida em Tuas mãos, completamente, inteiramente, para andarmos em equilíbrio, para fazermos a Tua vontade e não a nossa. Assim oramos, rogando humildemente a presença do Espírito Santo em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, amigo, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus. Feliz sábado. Amo vocês. Tchau, tchau.